Governo comprará alimentos da agricultura familiar. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Notícias da agricultura familiar. O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, afirmou em pronunciamento nesta quarta-feira, 29, que o governo federal vai liberar a partir desta semana 500 milhões de reais para a compra de alimentos da agricultura familiar. O objetivo da medida, segundo o senador, é garantir uma fonte de renda para os produtores rurais de base familiar durante a pandemia, que estão em dificuldade para vender a produção. Ao mesmo tempo, vai assegurar também comida na mesa das famílias em situação de vulnerabilidade, que já estão passando fome. O senador disse que os produtos serão adquiridos diretamente dos agricultores, cooperativas e associações, por órgãos públicos, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. A compra, segundo o senador, pode marcar a retomada desse programa, que chegou a negociar 1,2 bilhão de reais no ano 2011. De acordo com o governo, cerca de 85 mil agricultores familiares deverão ser beneficiados, além de 12 mil entidades e 11 milhões de famílias em vulnerabilidade social que receberão esses alimentos. O governo federal vai liberar esse ano, a partir dessa semana, 500 milhões de reais para compras de alimentos da agricultura familiar. O objetivo é garantir uma fonte de renda para os nossos produtores durante a pandemia do novo Covid-19 e também entregar alimentos para quem mais precisa, para quem está quase passando fome no nosso país. Eu já tinha cobrado medidas como essa do governo e espero que a compra desses produtos comece logo, pois muitos agricultores, principalmente aqui em Rondônia, estão enfrentando dificuldades para escoar a sua produção. E também já tem muita gente passando fome em muitos lugares do nosso país. De acordo com o governo, cerca de 85 mil agricultores familiares deverão ser beneficiados, além de 12 mil entidades e 11 milhões de famílias em vulnerabilidade social que receberão esses alimentos. A compra será feita por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, muito bem conhecido por todos nós, beneficiando diretamente agricultores, cooperativas e associações, que poderão vender seus produtos para órgãos públicos. Os alimentos serão destinados às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, através de rede de assistência social dos nossos municípios. No total, 370 milhões de reais serão destinados para a compra de alimentos das cooperativas de agricultores familiares, 220 milhões para a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, e 150 milhões para os governos estaduais e prefeituras comprarem diretamente dos agricultores do seu entorno das suas cidades. Nesse ano, destinação desses recursos para a compra direta de alimentos da agricultura familiar, através do PAA, marca a retomada desses investimentos nesta área tão importante ou nesse programa que é muito importante para os agricultores. É um valor que ainda está longe do teto de investimento do programa, que foi de 1 bilhão e 200 milhões de reais em 2011. Mas é um valor importante, pois nos últimos anos o programa estava praticamente se acabando. Em 2018 foram aplicados 253 milhões de reais e no ano passado o valor executado pelo PAA com o recurso do Ministério da Cidadania foi de apenas 188 milhões de reais. Faço essa comparação para reforçar que esse programa é muito importante para os agricultores e não pode parar. Ele tem que ser retomado com força agora, no enfrentamento da pandemia, e deve ser mantido e ampliado para que possamos sair da crise
e voltar a crescer com segurança alimentar. Esse programa é bom porque, de um lado, valoriza quem produz alimentos, o nosso agricultor, e, de outro lado, faz com que esses alimentos possam chegar à mesa de quem mais precisa, das pessoas e famílias carentes de todo o nosso país. Ele gera emprego e renda e acaba com a fome. Olá, você pode acompanhar o seu Jornal do Agronegócio onde preferir. Inscreva-se no nosso canal YouTube, youtube.com/Paracatu Rural. Siga-nos no Instagram, @Paracatu Rural, ou então no facebook.com/Paracatu Rural. Se preferir, também temos podcast no seu app preferido, como SoundCloud, Spotify, iTunes e diversos aplicativos de podcast. E ainda você pode cadastrar o seu e-mail no nosso site, paracaturural.com, para poder não deixar nada passar. Paracatu Rural é o seu Jornal do Agronegócio. Se você quiser, também pode mandar uma mensagem para a gente pelo Zap Rural, 389-9181-0123. Valeu, hein?